Olá, galerinha! Cá estamos nós novamente para falar de verbos. Começamos com classificação dos verbos para entender um pouquinho, né, o funcionamento. Agora a gente parte para os outros aspectos verbais, certo, gente? Então, quando a gente fala de verbo, nós temos que lembrar algumas questões simples, mas que são importantes na hora de interpretar um enunciado de questão, tá? Conjugação verbal. Quando nós falamos o verbo é da primeira conjugação, da segunda conjugação, da terceira conjugação. O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu verbo ele segue um paradigma de conjugação. Lembram lá os verbos regulares, aqueles que seguem um paradigma? Bem, os verbos da primeira conjugação são os verbos terminados em A. Então, eles seguem o paradigma de conjugação dos verbos terminados em A. Cantar, falar, brincar, viajar. Eu canto, eu falo, eu brinco, eu viajo, eu cantei, eu viajei, eu brinquei. Certo, gente? Eles fazem parte, então, da mesma conjugação, logo eles têm o mesmo paradigma, modelo de conjugação, certo? Os verbos da segunda conjugação são os verbos terminados em er. Vender, vencer, correr. São os verbos da segunda conjugação. Lembram que a única exceção é o verbo por, que termina em or, mas faz parte da segunda conjugação. Por que mesmo? Porque ele já teve a terminação em er. Poer, certo, gente? E da terceira conjugação, os verbos terminados em ir. Sorrir, banir, grunhir, são os verbos da terceira conjugação, ok? Além disso, é importante entender que os verbos eles podem estar em formas nominais, ou seja, eles não estão conjugados. Eles não estão no presente, no passado ou no futuro, eles não estão marcando um tempo verbal. O verbo em forma nominal, ele está em forma de nome. Quando que ele está em forma de nome? Quando ele termina em arerir, ou seja, quando ele está no infinitivo. Um verbo no infinitivo, cantar, falar, brincar, correr, são verbos que estão no infinitivo. Infinitivo é uma forma nominal, certo? Gerúndio, verbos terminados em NDO, cantando, brincando, falando, sorrindo, partindo. Verbos terminados em NDO estão na forma nominal de gerúndio. E particípio. Os verbos no particípio geralmente são aqueles terminados em ado, ido. Geralmente porque na aula passada a professora falou para vocês que existe um particípio chamado de particípio regular e um particípio chamado de particípio irregular, que é aquele que não termina em ado, ido. Então, falado, cantado, ganhado, pagado. Agora, ganho, gasto, pago. Não terminou em ado, ido, mas é particípio também, certo, gente? Bem, estas são formas nominais, eles não estão conjugados, eles estão em forma de nome, ok? Bem, e modo? Modo indica circunstâncias desses verbos. Por isso que nós dividimos em 3 modos: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O modo indicativo é aquele que indica uma certeza, gente, um fato certo. Eu canto, eu cantei, eu cantarei, irei à sua casa. Brinquei de bonecas ontem. Eu participei daquele evento. Eu gosto de frutas. Ó, certeza. Passarei no concurso, passarei no vestibular, passarei de ano. Certeza, ok? O subjuntivo. O subjuntivo ele indica uma incerteza. Ele indica uma hipótese. Talvez eu passe de ano. Eu espero que você passe de ano. Olha só, eu espero é uma certeza. Que você passe é uma incerteza. Vai depender aí de alguns aspectos, de estudar, não estudar, largar o celular, deixar o celular fora da sala de aula, fora dos movimentos de estudo, né, gente? Então, e se eu estudasse mais, passaria no vestibular. Se eu estudasse. Olha a incerteza, a hipótese, a condição que existe por trás deste verbo,
certo? E o imperativo, modo do imperador, da ordem, quem manda, certo? Senta, deita, rola, canta, dança. É o imperativo, é o modo da ordem, ou dependendo do tom do pedido, né? Amor, passe-me o sal. Passe-me o sal, já. Então pode ser, dependendo do tom, uma ordem ou um pedido, certo, gente? Bem, quando nós estudamos os modos verbais, nós temos que entender, então, primeiro que cada um tem este nome, não é para complicar a vida de ninguém, tá? Não foi criado para complicar a vida de ninguém. Aliás, a UDESC, a UFSC adoram cobrar esses nomezinhos aqui, porque eles vão questionar se o verbo, se há predominância de verbos no texto que estejam no subjuntivo, marcando uma incerteza, ou que estejam no subjuntivo marcando uma certeza. Opa, ó, não está batendo, porque subjuntivo não marca certeza, marca o que mesmo? Incerteza. Então eles querem saber se vocês sabem o porquê de um verbo estar no subjuntivo, o porquê de um verbo estar no indicativo, o porquê de um verbo estar no imperativo, né? Não são meramente nomenclaturas, elas não surgem do acaso assim na gramática como muita gente pensa, tá? Elas existem porque há um motivo bem pertinente, né, gente? Bem pertinente. Então, primeiro modo verbal que nós estudaremos é o indicativo. Então, é o da certeza, ok? Ele se divide, então, em 3 tempos: presente, passado e futuro, certo, gente? O tempo presente é aquele que marca um fato que acontece no agora. É isso que muita gente pensa. Ó, presente marca um fato do agora. Ok, pode marcar um fato do agora. Eu explico gramática, algo que eu estou fazendo neste exato momento. Mas eu poderia estar numa festa, né, numa reunião de família, e alguém perguntar: o que tu fazes da vida? Bem, eu explico gramática. Naquele momento eu estarei explicando gramática? Não, mas é algo que eu faço no meu dia a dia, rotineiramente. Então, o presente, ele marca uma ação, obviamente, né? Uma ação do agora. Mas este agora não necessariamente será o agora neste exato momento. Pode ser no dia, na semana, no mês, no ano, no milênio, certo, gente? Este presente, ele também pode ser marcado por uma outra circunstância. Numa manchete de jornal, por exemplo: morre nesse último fim de semana um grande cantor brasileiro. Nós estamos na quinta-feira. Quando eu digo morre nesse último fim de semana, eu estou marcando algo que aconteceu nesse, ok? Último fim de semana. Por que eu não escrevi morreu nesse último fim de semana? Poderia colocar no tempo passado? Poderia. Mas eu posso deixar assim no presente? Posso. Porque numa reportagem, numa notícia, eu quero trazer a marca de atualidade, de novidade. Então, o que eu faço? Eu escrevo com verbos no presente para denotar isso. Ok, gente? Da mesma forma como nós usamos algumas construções no presente para marcar o futuro. Ó, eu vou à sua casa amanhã. Eu vou à sua casa amanhã. Opa, mas se amanhã eu irei à sua casa. Nós usamos o presente marcando um futuro. É claro que quem vai denotar esse futuro dentro do texto é o advérbio, amanhã. Então você percebe o futuro não pelo verbo, porque eu vou à sua casa. Esse eu vou é tempo presente. Vou é presente, mas o amanhã ele joga lá para frente a ação. Então eu vou à sua casa amanhã significa eu irei à sua casa. Ok, gente? Bem, o presente ele vai ser marcado por essa desinência aqui, ó, a desinência o. Eu canto, eu danço, eu vendo, eu explico. A desinência número pessoal. Lembram, gente? Lembram lá? Desculpa, a desinência modo temporal. Lembram lá das nossas aulas sobre morfologia, estrutura e formação das palavras? E o pretérito? O pretérito é o passado. O passado é aquilo que passou, certo, gente? Aquilo que passou. Quando? Bem, há 3 maneiras de eu marcar este passado.
Existe o pretérito que é perfeito, certo? Pretérito perfeito. O que é um pretérito perfeito? Aquele que foi acabado. Como assim um pretérito perfeito, um pretérito acabado? Vamos imaginar aqui uma linha temporal, tá, gente? Presente é o que acontece no agora, pela lógica, certo? Pretérito perfeito, aquilo que começou aqui no passado e terminou aqui no passado. Esse é o pretérito perfeito. Então, eu resolvi os exercícios ontem, aqui, neste momento do passado, eu pratiquei a citação e ponto, ela se encerrou naquele momento. Eu presenteei os meus alunos com um tablet. Naquele momento lá do passado eu presenteei. Eu fui à festa com os alunos. Sábado à noite eu fui à festa. Fui. Naquele momento aconteceu a ação e ela acabou. Pronto. Agora, existe o pretérito imperfeito. Bem, se o perfeito é o acabado, o imperfeito é inacabado, né, gente? Mas como assim inacabado? Olha aqui na minha linha temporal. Pretérito perfeito, ele começou aqui, ele terminou aqui, certo, gente? E o imperfeito, ele começa aqui, ele continua por um tempo e depois ele é finalizado. Aqui eu tenho o pretérito imperfeito. Como assim o imperfeito? Olha só. Eu cantei, falei, brinquei, vendi, sofri, sorri. Olha a desinência verbal, i. Agora, no imperfeito, eu cantava, falava, sorria, vendia. Eu chamo de pretérito da vaia. Por que pretérito da vaia? Porque os verbos no pretérito imperfeito, eles terminam em vá ou ia. Cantava, falava, estudava, sofria, vendia, havia. Certo, gente? O que isso denota? Quando eu digo assim, eu cantava durante a minha adolescência. Quer dizer que aquela ação ela se repetiu algumas vezes durante a minha adolescência. Eu brincava de boneca quando criança. Eu brinquei de boneca quando criança, ó, eu brinquei, a estação aconteceu lá no passado e ponto. Agora eu brincava, a estação se repetiu por algumas vezes, por muitas vezes. Se repetiu por meses, se repetiu por anos, certo, gente? É uma ação que tem continuidade no passado e depois ela para, ok? E o pretérito mais que perfeito? Bem, gente, se ele é mais que o perfeito, é porque ele acaba antes do perfeito. Ele é mais que perfeito. Como assim? Ele acaba aqui, gente, ó. Pretérito mais que perfeito. Ele acaba antes do perfeito. Como que isso pode? Como que isso pode? É aquele pretérito que termina em ir, a cantar, a falar, a brincar, a estudar. Este pretérito ele tem uma marcação bem importante no texto. Olha só, para vocês entenderem melhor. Eu explicava o conteúdo quando o telefone tocou. Então, estou eu aqui explicando o conteúdo, o telefone toca. Opa, o telefone toca. Eu vou lá, atendo, converso, falo e volto. Continuo explicando. Eu explicava, quer dizer, eu estava explicando. Esse cantava, ele denota eu estava cantando. Tanto, gente, que há questões da UFSC, da UDESC muitas vezes, que perguntam para você se há equivalência entre cantava e estava cantando. Se há equivalência, ou seja, se eu posso substituir um pelo outro. Posso, em muitas construções, sim, eles se equivalem. Então, eu explicava o conteúdo quando o telefone tocou. Eu estava explicando quando o telefone tocou. O telefone tocou, eu atendi, voltei e continuei explicando. A estação continua. Agora, eu explicará o conteúdo quando o telefone tocou. O que eu marco aqui neste dizer? Quer dizer que quando o telefone tocou, eu já havia terminado de explicar. Esse cantar aqui, ele equivale a tinha cantado, que é o tempo composto do mais que perfeito. Eu tinha cantado, eu havia cantado. Ó, perceberam, gente, a diferença de sentido? Há uma diferença forte de sentido. Aqui a ação ela é encerrada antes da outra ação.
Aqui não, aqui ela tem continuidade, até porque o fato ele é inacabado, certo, gente? Bem, e o futuro? O futuro ele se divide em futuro do presente e futuro do pretérito, né? O futuro do presente, que eu chamo de futuro do rei, e o futuro do pretérito, futuro do ria. Por quê? Porque tem essa terminação, tem essa desinência final. O que é o futuro do presente? Olha só, para a gente entender aqui ainda. Futuro do presente é aquilo que eu anuncio a partir do agora. Eu irei à festa. Ó, eu faço anúncio no presente, no agora. Eu postarei uma lista de exercícios. Ah, postarei. Eu farei uma prova com vocês. Eu passarei no vestibular. Eu passarei no concurso. Todo mundo dizendo amém? Amém, né? Eu passarei. Eu falarei com você mais tarde. Isso é uma ação certa, é um fato certo que é marcado a partir do tempo presente, certo, gente? Minha aguinha, deixa eu pegar minha aguinha aqui bem rapidinho, que a garganta já está secando. Muito bem, de volta, de volta. Agora, o futuro do pretérito, que para muita gente é incoerente. Como assim, professora? Se é futuro, como é que é pretérito? Né? Olha a incoerência aí. Não há incoerência, porque é um futuro, gente. Olha só, o futuro do presente, ele é um futuro marcado a partir do presente. Então, ó, eu passarei de ano, tá aqui. Um futuro marcado a partir do presente. O futuro do pretérito é um futuro que depende do passado. Então, há uma dependência aqui, ó. Eu digo assim, eu passaria de ano se tivesse estudado. Como eu não estudei, eu não passei. Eu iria à sua casa se não estivesse chovendo. Como está chovendo, eu não irei. Então, é um futuro que está marcado por uma condição, ele é dependente de um passado. Por isso, o futuro do pretérito. Por quê? Porque ele depende do passado para acontecer. Há essa relação de sentido. Certo, gente? Então, ó, o futuro do rei é o futuro do presente, ó, é o futuro do presente, marcado por um anúncio certo do hoje para o amanhã, do agora para o depois, ok? Do presente para o futuro. O futuro do pretérito, o futuro do ria, ó, o futuro do ria, cantaria, falaria, buscaria, é um futuro que depende, por isso o futuro do pretérito, um futuro que depende de um fato no passado. Entendido, gente? Olha a importância da semântica para eu entender essas nomenclaturas, né? Então elas não existem assim ao acaso. Não é ninguém querendo, um gramático querendo dificultar a vida de vocês. É porque quando eu escolho um verbo para o meu texto, este verbo ele traz sentidos. Ele traz sentidos que não estão postos apenas numa desinência, né? Claro que não estão postos apenas na desinência. Nós vimos aqui pelo presente. Eu canto, não necessariamente esta desinência de presente está marcando um fato no presente, no agora, já. Agora, é claro que esta desinência interfere, mas há advérbios, há outros fatores textuais que vão marcar esse tempo verbal, certo, gente? Outra coisa, é bem importante aqui nós destacarmos algumas construções, por exemplo, conjugações de verbos no presente. Eu canto, valer, eu valho, caber, eu caibo. Trazer, eu trago. Verbo ir. O verbo ir sendo conjugado no presente, olha só. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, ok? E o verbo vir. Eu venho, tu vens, ele vem, nós viemos. É isso? Viemos é passado. Nós viemos à festa do seu filho ontem. Presente, nós vimos a festa do seu filho hoje. Vimos. Vocês já devem ter lido em alguns textos, né? Alguns textos oficiais aí da área do direito. Vimos por meio deste. Vimos não está errado como muita gente acredita. Vimos é o verbo vir no tempo presente. Certo, gente? Verbo rir, sorrir, eu sorrio, eu rio, não está errado, é assim mesmo que se diz, tá? E o pretérito perfeito, olha só, eu cantei, tu cantou não, tu
cantasse? Também não. Tu cantaste, tu fizeste, tu falaste. Olha como nós usamos equivocadamente esta construção, certo? Claro que linguisticamente falando, no dia a dia, até a gente pode falar que seja adequado para certas situações linguísticas. Quando a gente estuda a variação linguística, a gente passa a entender o funcionamento das marcas da oralidade, né? Agora, isso é formal? Não. Isso é norma padrão? Falasse, cantasse? Não. O que é padrão? O que está dentro da norma, dentro da regra? Tu falaste, tu cantaste. E o vós? Vós cantastes, vós falastes, vós brincastes. O tu não tem S neste caso. Agora o vós tem, tá, gente? Bem, é importante vocês treinarem um pouquinho esses verbos e na dúvida, busquem lá no Google o dicionário de verbos. Lá vocês vão colocar o verbo, que tem dificuldade de conjugação, e vai aparecer esse verbo conjugado em todos os modos e todos os tempos. Certo, gente? Ó, beijinho, beijinho. Tchau, tchau. E na próxima aula nós veremos os próximos modos verbais. Certo, gente?